Graça e paz, irmãos. Meu nome é Lucas, sou membro da Igreja Batista Reformada Aliança da Cruz e estou aqui convite do Danilson, da família dele. Inclusive agradeço o convite dos irmãos e vou trazer para os irmãos um tema hoje um pouco polêmico para alguns e com certeza vai de encontro com que muitas pessoas, inclusive desse canal e com que eu vivi também muito tempo. E nós vamos falar sobre a volta de Jesus. A ideia não é causar briga, desentendimento, nada disso. Os irmãos que sentirem dúvidas depois de assistir o vídeo, quiserem conversar, pode mandar um WhatsApp. Até pedir para o Danilson deixar meu WhatsApp aí na descrição do vídeo. A gente conversa, não tem problema nenhum. Bom, para a gente começar, a gente tem que primeiro fazer uma coisa. Retirar os nossos óculos denominacionais. Como assim? O que um dia um pastor te falou e você não teve um mínimo esforço de conferir biblicamente se é isso mesmo, se não é, tira esses óculos e hoje a gente vai o que a Bíblia diz, de fato, tá? E para falar disso a gente tem 3 linhas teológicas. A pré-tribulacionista, que ela vai tratar que Jesus volta antes da grande tribulação, na maioria das vezes vinculado a um arrebatamento secreto. E aí ele vai buscar a igreja antes da grande tribulação, vai reinar no céu 7 anos com ela, depois volta para buscar os remanescentes, os que se arrependeram, Israel. A linha mesotribulacionista, que Jesus volta, a igreja passa por uma parte da grande tribulação, no meio dela Jesus volta, busca a igreja e depois se encerra a grande tribulação. E a linha pós-tribulacionista, que Jesus vem após a grande tribulação uma única vez, que é particularmente a linha que eu defendo, que eu acredito que está bem mais próxima da Bíblia. Antes da gente ir para pós, eu queria explicar que a linha pré-tribulacionista e o arrebatamento secreto surgiu lá por volta de 1800 e pouco com John Nelson Darby. Tá? Então tem mais ou menos aí uns 200 anos, para mais, para menos. Ou seja, é uma linha nova, tá? Porque se você pega e volta um pouco, os pré-reformadores, os reformadores, os puritanos, os pais da igreja, ninguém pensava na ideia de que Jesus voltaria antes de uma grande tribulação. Mas também não adianta eu ficar falando, então a gente vai para os textos bíblicos, que é o que vai convencer os irmãos, né? Eu trouxe 5 textos bíblicos. Tem mais? Tem mais. Aí, se os irmãos quiserem, eu posto aí nos comentários ou a gente conversa. Mas eu trouxe 5. E como o assunto é a volta de Jesus, nós vamos direto na fonte. Jesus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 24. Eu vou ler para os irmãos do verso 15 ao 22. A gente vai comentando. E depois eu vou ler do verso 27 ao 31 e a gente vai comentando também. Tá bom? Mateus 24, verso 15. Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, um parênteses aqui. Aqui, qualquer um entende que é o anticristo. Então, Jesus está falando, quando vocês verem o anticristo, verso 16. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver no terraço não desça para tirar de casa alguma coisa, quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno e nem no sábado. Por quê? Verso 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora e nunca jamais haverá. Ou seja, Jesus fala da aparição do anticristo, e ele vem falando e explica o que vai acontecer. O anticristo aparece e começa a grande tribulação. E aí podem perguntar assim, mas e a igreja? Olha o verso 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Uai, mas se a grande tribulação começou e por causa dos escolhidos, esses dias da grande tribulação são abreviados, então os escolhidos estão na grande tribulação. Porque senão, por que Jesus ia abreviar os dias se não tivesse mais escolhido no meio? Qual o sentido? Então, por causa dos escolhidos, a grande tribulação vai ter os seus dias abreviados. Ok? E aí, a partir daí, Jesus vem citando mais algumas coisas sobre a grande tribulação.
E nós vamos para o verso 29, ainda em Mateus 24. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Meus irmãos, eu já vi irmãos da igreja, pastores, pegando esse texto, tirando de todo o contexto dele e falando, olha aí, ó, assim como um relâmpago, é o arrebatamento da igreja. Só que, leia o texto. Assim como um relâmpago que sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. A palavra não fala de arrebatamento, ela fala da vinda de Jesus. A vinda dele será como um relâmpago, não um arrebatamento. Vamos continuar lendo. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. E lembrando que Jesus já está falando da grande tribulação. Olha o verso 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, ou seja, logo após a tribulação. O sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então, ou seja, após a tribulação, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os escolhidos nos quatro ventos, desde uma a outra extremidade dos céus. Ou seja, não é secreto e não é antes da grande tribulação. Jesus disse, é após. Vamos para outros textos, tem mais 3 ainda para ler para os irmãos aqui. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 52. Eu vou ler aqui. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Esse também é mais um texto que eu já vi os irmãos falando. Olha lá, no abrir e fechar de olhos, a igreja é arrebatada. Leia o texto. Abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta. Se é última, tem uma sequência. Senão não seria a última, seria uma trombeta. Mas se é a última, tem uma sequência. A sequência que nós encontramos das trombetas está no Apocalipse, são 7. Da primeira à 7ª. Qual é a última? A 7ª. E outra, trombeta, na época, era um instrumento usado para convocar exércitos para a batalha, que era ouvido a quilômetros de distância. Então não tem como ser secreto, não tem como ser silencioso. Tá? Vamos para outro texto. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 ao verso 4. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, olha só, hein? No que diz respeito à vinda de nosso Senhor e a nossa reunião com Ele, que vocês não deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém, de modo nenhum, os engane, porque isto que ele está falando aqui é o dia do Senhor. Porque o dia do Senhor não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o anticristo, que Jesus disse lá em Mateus 24, verso 15. O anticristo tem que aparecer primeiro. Antes disso, o dia do Senhor não vem. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando como se fosse o próprio Deus. Aqui é uma característica do anticristo. E quando o anticristo final, o apocalíptico, aparecer, ele vai tentar ser o próprio Deus, ele vai se colocar como Deus. E um último texto aqui para a gente fechar, Apocalipse, capítulo 7, do verso 9 ao verso 14. Também um texto muito claro. Ó, depois destas coisas, vi, é João que está falando, João está tendo uma visão. Vi, e eis grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestes brancas,
com ramos de palmeira nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. Ó, verso 3 agora. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Lembra lá no verso 9 que a gente começou? João viu uma multidão de todas as nações, povos e línguas. E aqui ele pergunta: quem são e de onde vieram? Verso 14. Respondi: o Senhor sabe. Então ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Percebam, estes são os que vêm da grande tribulação. Não é de uma grande tribulação, é da grande tribulação, é bem específico. Então, assim, é como eu disse para os irmãos lá no início, a Bíblia ela é muito clara com algumas coisas. Basta que a gente precise tirar o que a gente ouviu e não buscou e não estudou para saber se é certo, tirar isso e começar a estudar. É trabalho, é estudar, é ver o contexto. Você não pode, um pastor no caso, ou você mesmo não pode pegar um versículo, tirar ele do seu contexto e fazer aquele versículo dizer o que você quer. Você tem que analisar todo o contexto e ver o que o texto está dizendo. E o que o texto diz é aquilo e acabou. Então, meus irmãos, assim, não estou falando a esperança de que Jesus vai voltar, permanece, devemos permanecer com esse anseio em nosso coração de que um dia Jesus vai voltar e que nós estaremos com Ele na glória. Mas tem alguns fatos ainda para acontecer e não podemos deixar nos enganar. Como disse lá em Tessalonicenses, de modo nenhum ninguém os engane, porque tem coisa para acontecer. Mas, como eu disse, devemos permanecer com anseio, vigiando e orando, porque se você não vigiar, se você não orar, se você não buscar, certamente você vai ser uma presa fácil para o adversário. Amém? Fiquem com Deus, que a graça e a paz do Senhor estejam com vocês.